Meus irmãos, esse texto é uma visão gloriosa que Isaías teve de Deus. Poucos homens tiveram a visão de Deus, contemplaram a grandeza de Deus. Isaías foi um desses homens que teve essa oportunidade, essa tamanha visão que pôde contemplar. E ele teve essa visão, e é uma visão maravilhosa. A Bíblia diz que o trono, que o Senhor estava sentado no seu trono e que as suas vestes enchiam o templo, que a terra estava cheia da glória de Deus, que os serafins prestavam reverência a Deus, cobrindo ali com as suas asas o seu rosto e os seus pés, em sinal de reverência a Deus. E clamavam, a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros. Eles não clamavam para Deus, mas clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a meditar nas Sagradas Escrituras a respeito desse texto. Eu vi que Isaías, ele, quando vê essa visão, ele reconhece que ele precisava mudar a sua vida. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Aleluia. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer uma transformação de mim. Eu estou perdido, porque eu vi o Deus e eu sou pecador. Eu não sou digno de ver o Senhor. Ele reconheceu a sua debilidade. Ele reconheceu que ele necessitava de uma mudança de vida. Ele reconheceu que necessitava viver uma vida diferente da que ele vivia. Ele reconheceu que a vida que ele vivia não vivia de acordo com aquilo que Deus queria para a vida dele. Que ele precisava viver uma vida diferente. Eu aprendo, irmãos, que muitas vezes a gente está na casa de Deus, na presença de Deus, mas não teve um contato com Deus. E enquanto a pessoa não tem um contato com Deus, ela não reconhece que precisa mudar a sua vida. Enquanto essa pessoa não tem uma intimidade com Deus, ela não reconhece que a sua vida está no caminho errado. Ela não reconhece que precisa de mudança para a sua vida. Ela não reconhece que precisa deixar para trás aquilo que lhe afasta da presença de Deus. E muitas vezes, quando vem o profeta de Deus e quando se levanta alguém em profecia, ele teme, porque sabe que necessita mudar a sua vida. Ele vai subir. Não. E Isaías reconheceu e falou: ai de mim, estou perdido. E para aqueles que querem ser usados por Deus, para ser usado por Deus, a Bíblia diz que Isaías, depois que reconheceu que necessitava de mudança, a Bíblia diz que um dos serafins voou ali e pegou uma brasa viva do altar de Deus com uma tenaz e tocou na boca de Isaías e purificou a sua iniquidade. Glória a Deus, aleluia. E para aqueles que querem ser usados por Deus, Deus só vai te usar a partir do momento que Ele purificar a sua vida. Aleluia! Deus só vai te usar a partir do momento que você deixar Deus tocar na sua vida e tirar a iniquidade. Sabe o que significa iniquidade, irmãos? Iniquidade, se você for procurar no dicionário, quer dizer coisas que a gente faz, que a gente já não percebe mais que é pecado, que a gente faz e acha que é normal já, que a gente faz e que a gente acha que isso já não tem mais problema, que aquilo ali não tem mais problema, e a gente vai fazendo, e até que Deus vai prestar contas contigo. Aleluia! Deus quer purificar as vidas para mandar para a seara. Deus quer purificar as vidas para enviar missionários, para levantar pastores, para levantar pregadores e profetas. Deus quer purificar vidas, mas é necessário que a gente
sua purificação vai ser fácil. A Bíblia diz que o serafim trouxe uma brasa viva. Irmãos, brasa viva. Quem consegue segurar a brasa viva? Você queima toda a mão. Imagina essa brasa viva tocando na sua boca. O quanto não iria doer. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Isaías deve ter sentido uma dor muito grande ao sentir, melhor dizendo, aquela brasa viva tocar em sua boca. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que tem coisa na sua vida que Deus precisa tirar e que muitas vezes você vai sentir muita dor para Deus tirar. Sabe aquela coisa que você faz e não quer largar de jeito nenhum? Vai ser dolorido, mas Deus tem que tirar para poder te usar. Coisas que você faz no oculto que ninguém sabe, mas Deus tem que tirar para poder te usar. Coisas que você faz e que você acha que é normal, mas que Deus quer tirar para te usar. Deus quer purificar a sua vida para que você seja o enviado dele. Deus quer purificar a sua vida para que você seja um vaso de honra na casa dele. Nós não podemos ir para a igreja só para sentar no banco e ficar achando que está tudo normal. Precisamos chegar diante do altar e reconhecer que somos pó, que somos pecadores e precisamos da brasa, do fogo de Deus para purificar as nossas vidas. Nem sempre vai ser fácil. Vai ter coisas que Deus vai tirar de você, vai purificar na sua vida, que você vai sentir dor. Mas isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Segunda coisa aqui, irmãos, que eu aprendo nesse texto, que para você ser usado por Deus, você tem que estar disposto a ir. Eu ouvi muitas vezes, e eu creio que os irmãos já ouviram, aquela frase: Deus usa quem Ele quer. Não já ouviram essa frase? Sim ou não? Sim. E quando eu começo a ler as Sagradas Escrituras, eu vejo que não é bem assim. Vocês sabiam dessa? Deus não usa quem Ele quer. Aí você pode dizer: mas Deus usou o rei Nabucodonosor, Deus usou o rei Ciro. Só que tem um porém: eles não eram servos de Deus. Deus usou para corrigir o povo dele. Deus usa pessoas ímpias para abençoar crentes e também para corrigir crentes. Isso é Bíblia. E Ele usa quem Ele quer. Aí sim, pessoas que não servem a Deus. Mas nós que servimos a Deus, que conhecemos as Sagradas Escrituras, Deus só vai te usar se você estiver disposto a ir no nome dele. Se você não quiser ser usado, Deus não vai te obrigar. Isaías teve a sua vida purificada, e logo depois que a sua vida foi purificada, ele ouviu de Deus a seguinte frase: quem há de ir por nós? Quem enviarei e quem há de ir por nós? Aleluia. Deus não falou para Isaías, depois que purificou: você está purificado, agora é você que vai. Não. Deus purificou a vida de Isaías e depois falou: quem enviarei e quem há de ir por nós? Se Isaías tivesse ficado calado, Deus não tinha enviado. Mas Isaías, quando ouviu aquela frase de Deus, ele disse o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que acontece? Que a gente fala essas coisas: Deus usa quem Ele quer. É porque a gente muitas vezes quer viver uma vida relaxada na casa de Deus. Aí a gente não busca, a gente não ora, a gente não lê a palavra: mas Deus vai me usar. Não é assim que funcionam as coisas, não. Deus vai te usar a partir do momento que você começa
começar a buscar, que você começar a orar, que você começar a ler as Escrituras Sagradas, que você colocar a sua boca no pó e clamar a Ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus vai te usar a partir do momento que você dispor a sua vida para Ele. Deus não vai te usar se você não quiser ser usado. Se você quiser ficar aí só enchendo a igreja, Deus vai deixar você aí só enchendo a igreja. Mas se você quiser fazer a diferença, Deus vai te levantar como um profeta da face da terra. Deus vai te levantar para salvar vidas neste mundo perdido. Deus vai te levantar para ganhar almas para o seu reino. Mas você tem que abrir mão da sua vontade para buscar a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esses dias eu ouvi uma mensagem daquele pastor Cláudio Duarte. Ele estava falando de Pedro, de quando Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Ele falou o seguinte: ele falou que quando Pedro estava no barco com os discípulos e Jesus veio andando sobre o mar, eles gritaram fantasma. Não era isso? Gritaram fantasma. E ele falou o seguinte, o pastor, ele falou: qual era o melhor lugar para ficar? O mar agitado. Lá fora, as pessoas falando que está vindo fantasma. Qual era o melhor lugar para estar? Dentro do barco. O melhor lugar para estar era dentro do barco. Mais seguro era dentro do barco. Só que tinha um que queria fazer a diferença. Ele falou assim: se é tu mesmo, mestre, deixa que eu vou até aí. Permite que eu vou até aí. Ele fez a diferença. Ele não quis ficar igual todo mundo enchendo o barco. Ele quis sair do barco e ir ao encontro de Cristo. Ele não quis ficar no mesmo lugar. Não, mas a multidão está caminhando assim, eu vou assim. Não, você tem que ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não pode pensar igual a multidão. Tem que ser diferente. Tem que pensar igual a Deus. Tem que pensar igual a Cristo, irmão. Você não foi chamado para ser uma peça e um móvel estático. Deus te chamou para ser usado na casa dele, na obra dele. Mas você tem que se dispor para isso. Deixa de lado a sua vontade. Deixa de lado os seus prazeres e busca a vontade de Deus. Busca jejuar, busca orar, busca ler as Sagradas Escrituras. Podemos viver o mesmo evangelho que o mundo vive, que o mundo oferece. Temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. Mas você tem que se dispor a isso. Você tem que estar disposto a ir. Você tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Maravilhoso. Tem que abrir mão da sua vontade e lembrar daquilo que Paulo falou em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na minha carne é pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Não é mais eu, não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. Se disponha, abra mão da sua vontade, abra mão dos seus desejos, abra mão daquela vontade que a carne quer fazer, para buscar a vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Aleluia. Deixa que Deus faça com que você venha fazer a diferença nesse mundo corrompido. Ontem o pastor perguntou na ceia, o André estava lá, e ele perguntou assim para a igreja: quem daqui tem o desejo de ser pastor? Isso, 4 pessoas levantaram. E eu falei para o pastor hoje na escola dominical, eu tinha falado isso para minha esposa assim que acabou o culto. E eu falei para ele hoje: olha, pastor, é que o senhor fez a pergunta errada, por isso que eu não levantei a mão. O senhor falou quem queria ser pastor. Se o senhor tivesse falado quem vai ser pastor, eu levantava na hora. Porque eu tenho convicção, irmão. Eu não quero ser pastor, eu vou ser pastor porque Deus prometeu. Você tem que fazer a diferença. Você tem que buscar coisas diferentes. Você tem que buscar chamados diferentes para a sua vida. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades e pagar o preço em nome de Jesus. Mas
se dispor para a vontade de Deus. É quando Deus chamar. Não fazer que nem aquele homem lá que Jesus chamou. Ele falou: não, espera aí que eu vou enterrar o meu pai. O pai não estava nem morto ainda. E esperar o pai morrer ainda. Mas é quando Deus chamar, você lembrar de Isaías e falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser usado, Senhor. É eu que quero, é eu que me disponho. A tua vontade seja feita na minha vida. A tua vontade seja feita plenamente na minha vida. Tem que se dispor. Terceira coisa que eu aprendo aqui no texto: quando você se dispor, quando Deus te purificar, e que Deus for te enviar, a mensagem não é sua, é de Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 9, que depois que Isaías, no versículo 8, falou: envia-me a mim, no versículo 9, Deus fala para ele: vai e diz a este povo, e dá as instruções para ele, o que ele tinha que falar. Quando Deus te purificar, e você se dispor aí, e Deus te enviar, só fale o que Deus mandar. A mensagem tem que ser da parte de Deus. Não é porque você está sendo usado que você vai acrescentar coisas. Você não tem que falar nada que venha de você. A mensagem não é sua, a glória não é sua. E quando eu estava estudando isso, sabe depois que eu lembrei, Gilmar? Quando você vai no escuro e vem alguém com a lanterna ao seu encontro, lá do outro lado, você enxerga a pessoa? Só enxerga a luz, né? A Bíblia diz que a palavra é o quê? Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Quando a gente vai pregando a palavra, quem tem que brilhar? A luz, que é Jesus. Eu não tenho que aparecer. A minha vida não tem que aparecer. As pessoas não têm que me ver. Eu não tenho que ser visto. Eu não tenho que ser aplaudido. Quem tem que ser engrandecido é Deus, porque a mensagem é dele. A mensagem vem dele. E a honra é para ele. Ninguém aqui está para receber honra. Quem recebe honra é Deus, porque tudo é dele, para ele e para a honra dele. Glória a Jesus. Provérbios 27:2, irmão, diz o seguinte: louve-te o estranho e não os seus próprios lábios. Às vezes eu vejo homens se exaltando: ah, mas eu preguei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu prego em todas as igrejas, eu prego para tantas pessoas. E daí, irmão? A glória tem que ser de Deus. Tem que lembrar daquilo que João Batista falou: é necessário que ele cresça, ele cresça, ele cresça, ele cresça, e eu diminua, diminua e diminua. A glória é dele, para ele toda a honra seja dele. Enviado por Deus, irmão. Quem é chamado de Deus e enviado por Deus, só fala o que Deus manda. Se Deus não tiver nada para te dar, para você falar, fique quieto no seu canto. Você vai continuar sendo servo de Deus. É melhor você não falar nada do que falar o que Deus não mandou. Se Deus não mandar, fique quieto. Mas se Deus mandar, não feche a sua boca, pelo amor do nosso Pai. Abra a sua boca e deixa Deus transmitir a mensagem dele através de você. Seja o instrumento dele. Deixa Deus te usar. Como diz o nosso pastor Orandir, dá lugar para o guerreiro. Aleluia. Mas você tem que lembrar disso. Toda a mensagem, até lembrei de uma coisa aqui que o pastor Orandir colocou no Facebook. Ele colocou no Facebook não. Ele pregou lá no Tabuão, na escola bíblica de Obreiros. Eu até lembrei do que ele falou aqui, lembrei agora. Ele falou o seguinte: que não existe grande pregador, existe um grande Deus que dá uma grande mensagem para um pequeno vaso. Vou repetir:
Existe um grande pregador, existe um grande Deus que dá uma grande mensagem para um pequeno vaso. A Bíblia diz que nós somos apenas vasos de barro, mas a honra e a glória e a excelência é dele. Nós estamos aqui, irmão, só para ser instrumento dele, só para ser usados por ele. Mas você tem que se dispor para isso. Você tem que abrir sua boca. Você tem que clamar a ele. Você tem que buscar a ele. Evangelho que não traz mudança de vida não é evangelho. Evangelho que não traz arrependimento de pecados não é evangelho. É verdade. Evangelho que não traz para você enojamento do pecado não é evangelho. É verdade, meu Deus. Esse evangelho da facilidade que estão ensinando aí não é evangelho. O evangelho, a Bíblia diz que é um caminho estreito, é uma porta estreita e são poucos que entram por ele. É, Deus. Desse jeito. Evangelho não é uma porta escancarada. Evangelho, para finalizar, é você deixar tudo a ponto de deixar até a sua própria vida por causa de Cristo. A Bíblia diz, Jesus falando, ele falou o seguinte: quem quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Quem quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Tem que abrir mão. Tem que viver uma vida diferente. Tem que se dispor a fazer o evangelho. Quando o seu pastor fala assim: ei, eu preciso de você para trabalhar no grupo das irmãs, vai, eis-me aqui. Preciso de você para cuidar das crianças, eis-me aqui. Eu preciso de você para fazer evangelismo, eis-me aqui. Esteja disposto a fazer a obra de Deus. Aleluia. A obra de Deus não é feita sozinha. A obra de Deus é feita pela igreja, pelo corpo que é a igreja. Mas lembre de uma coisa: toda honra, toda glória tem que ser para Deus. Aleluia. Para Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.